que não sou comunista, que não sou marxista, quero o Brasil soviético. Eu quero que o Brasil olhe para o que a União Soviética fez e copie ipsis literis sobre a América do Sul. Eu não estou falando que o Brasil deve copiar a ideologia vermelha, maldita, diabólica, satânica do marxismo, dos derivados do marxismo, as diferentes vertentes aí de comunismo, de socialismo, não, nada disso. Até porque, como católico, eu entendo que isso tudo realmente é ideologia vinda do inferno. Mas a União Soviética deu um exemplo, provavelmente sem precedentes, ou com muita dificuldade de acharmos precedentes na história humana, de como em perfeição, em puro suco de estadismo, uma nação domina sobre a sua vizinhança, sobre seus vizinhos impõe cultura, impõe sua língua, impõe sua burocracia, impõe seu alinhamento com a sua política externa. Essas nações vizinhas estarem alinhadas com a sua política externa, e militar, e econômica. E tudo isso com poucos gastos humanos, de vidas, de guerras. Não, você tá maluco, a União Soviética fez um monte de guerra. Tá bom, animal. Eu não tô falando que a União Soviética não fez guerra, mas você vai entender o assunto. Espera. A União Soviética invadiu para anexar mesmo, como todo o império clássico fez desde a Idade Antiga. Sim, mas olhem esse mapa. Tá. Aí eu vou virar a câmera, eu espero que eu consiga pegar tudo, porque eu não consigo virar a câmera frontal, vou ter que realmente virar literalmente aqui. Ó, vocês estão vendo o mapa, certo? A Rússia, e vamos ser franco, União Soviética é Rússia, tá? Então quando eu falo eu quero o Brasil soviético, eu tô falando, eu quero o Brasil russo, eu quero o Brasil como foi a Rússia soviética. A União Soviética nada mais era que o Império Russo. Voltando. Aqui é o que importa da União Soviética, ela tá aqui, ó. Tá bem aqui. Isso aqui é a Rússia. Moscou aqui. Tá, mas olha onde chegou. Chegou, cara, na Grécia, quase. Chegou na Itália, quase. Vocês estão vendo, ó? Chegou quase na Itália. Chegou na Grécia, assim, a vizinhança da Grécia era soviética. Todo esse leste chegou na Alemanha, chegou em Berlim, como bem sabemos, a influência vermelha. Com influência vermelha, entenda-se, influência russa, tá? Então, todo esse território vermelho aprendia de forma obrigatória a língua russa nas escolas, todo mundo consumia mídia russa, todo mundo tinha acesso à literatura russa, todo mundo seguia influências doutrinárias, jurídicas, feitas por russos, da Rússia. A mídia imitava ou se espelhava da Rússia. Cara, não era inglês que essas pessoas que viviam nessa região vermelha aprendiam como segunda língua. O polonês aprendia russo. O búlgaro aprendia russo. O croata aprendia russo, embora fosse Iugoslávia. A Iugoslávia conseguia realmente uma certa soberania frente à Rússia, mas tudo pendia mais, por ser um regime vermelho também, para a questão do leste, para a Rússia, do que para o ocidente, com certeza. Na Albânia a mesma coisa, embora também fosse um regime semi-soberano, assim, estava no satélite soviético. O ponto é, como a Rússia fez isso? Invadindo? Ela invadiu esses países? Não, a Rússia não fez isso. Então, sim, a União Soviética fez invasões clássicas, como acontece desde a antiguidade. A Rússia fez isso agora mesmo, na Ucrânia ainda. Mas o grosso da dominação russa não vinha dessa forma clássica, vinha dessa forma inovadora, que a União Soviética deu exemplo e que eu quero que o Brasil copie, que é o seguinte método. O método que eu dei o nome de governar os governos. Então, os governos... Existia o governo da Alemanha Oriental. Existia uma nação chamada Alemanha Oriental, que era de Berlim para o leste.
existia o governo da Polônia. Existia um governo próprio nos países, com a língua nativa oficial, com constituição oficial, com hino oficial. Não era o hino em língua russa, tá tudo nacional, mas na escola era obrigatório por lei aprender russo. Esses governos colocavam essa obrigação por quê? E outras obrigações, né? A obrigação do Ministério das Relações Exteriores estar alinhada com Moscou, a obrigação das indústrias estarem alinhadas, subordinadas, dependentes de fornecimento de Moscou, todas as obrigações que iam desde o ensino da língua até obrigações militares, até estratégia de doutrina militar, até doutrinas jurídicas, tudo estava alinhado com Moscou, ou seja, você estava russificando todos esses vizinhos por uma coisa. Você estava governando os governos. O que significa de forma concreta aqui? Os governos de cada país aqui, peremptoriamente, deveriam estar alinhados com os russos, com Moscou. E dessa forma, Moscou impunha para eles: ó, você vai estar alinhado comigo, tá? Por quê? Porque você vai ganhar essa bolada de dinheiro, senhor senador da Polônia, senhor primeiro-ministro da Alemanha Oriental, senhores deputados, sei lá, da Bulgária. Toma essa porrada de dinheiro por bem, ó, desse dinheiro você se subordina a nós. Como vocês sabem, políticos são prostitutas. Então, eles aceitam por bem. Se não aceitasse por bem, a maioria dos seus colegas já aceitaram. Você perdeu a votação, os seus colegas aceitaram que iam ter agentes da KGB aqui perto das instalações públicas, já aceitaram um tratado de cooperação em segurança, olha que palavra bonitinha, com a Rússia. Então a gente tem agentes da KGB trabalhando aqui na Bielorrússia, aqui na Ucrânia. E agora, quando você não aceitar vender a soberania, vender a cultura, vender a autonomia até linguística, civilizacional do seu país para a Rússia e permitir a russificação gradual, bom, a maioria desses colegas aceitaram, esses tratados foram feitos, agora tem agentes do governo russo aqui para você, tá bom? Você está fora do jogo, então até por medo. Então primeiro é por bem, você já compra a maioria por bem, depois é por medo. A maioria se vendeu, mesmo que você não se venda, a maioria se vendeu, já trouxe agentes desse governo de Moscou para o seu país, você está sujeito a execuções. Ainda tem a última opção mais grave, que é a extrema, que de cabeça eu não me recordo nem sequer de ter precisado ser usada. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. Que foi, Moscou fala, muito bem, senhores políticos da Polônia, vocês não querem entender a Polônia, vocês não querem permitir a russificação? Não tem problema. Não consegui comprar ninguém com uma bolada de dinheiro? Não tem problema. Não consegui comprar ninguém prometendo que eu, governo russo, iria garantir que ia ficar no poder esse ditador por mim nomeado aqui na Polônia, aqui na Alemanha Oriental. Não consegui só pelo poder e pelo dinheiro comprar o cara e nem seus pares. Não tem problema. Eu vou invadir. Aí sim, fazer o esquema Império Antigo até hoje. Invadir, sou uma potência maior e dominei. Que é o que a Rússia faz hoje na Ucrânia, né? Então, por essas 3 vias, a Rússia conseguiu criar isso aqui. A Rússia conseguiu criar, sendo a Rússia só até aqui, a Rússia, no entanto, conseguiu dominar isso tudo aqui, só com base no dinheiro, só com base na promessa de, cara, você vai ocupar o cargo aqui, você vai ser ministro, você vai ser... aí o ego humano, a maioria das pessoas tem personalidade baixa. Elas estão de uma camada de personalidade baixa. Ela se vende por dinheiro, ela se vende por status, ela se vende por cargo, por poder.
A maioria da humanidade assim, então eles nem sequer precisaram chegar na última opção, que era, não vai se vender, vou te invadir, e aí eles dominaram isso tudo. Esse é o modelo soviético, que eu não consigo encontrar na história humana um exemplo tão perfeito. Sempre foi o seguinte na história humana: quero aquele território, vou invadir e conquistar. Mas a União Soviética fez diferente. A União Soviética falou, eu não vou invadir e governar aquele território. Excepcionalmente, ela até fez isso em algumas regiões e tal, mas em regra, ela fez isso aqui. Eu, para governar aquele território, impor a minha cultura, impor minha língua, basicamente ser parte da Rússia, eu vou fazer o seguinte: não vou invadir. Eu vou, ao invés de invadir para governar diretamente, vou governar o governo. Governando o governo vai ser, por mim, Moscou, governado. Então eu vou exigir que ele ensine russo, que ele ensine as nossas doutrinas jurídicas, alinhe sua política externa, alinhe sua política militar, blá, 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 política até acadêmica, jurídica, até a de língua, tudo alinhado a nós. Gradualmente, em 2, 3, 4 gerações, o povo desses territórios vai se tornar russo. Quando eles se derem conta, já são russos. E assim nasceu a Bielorrússia. Cara, é um dos países que eu mais tenho vontade de conhecer, tá? Se alguém que estiver assistindo esse vídeo for da embaixada da Bielorrússia e quiser me fazer um convite, eu não vou porque eu tenho medo. Tô brincando. Mas, agora falando sério, se alguém quiser me pagar uma passagem, aí eu vou tranquilo, tá? A Bielorrússia, ela é o exemplo mais perfeito que eu posso dar para vocês, porque eles falavam um idioma que se chamava bielorrusso. O povo bielorrusso tinha uma identidade própria. O povo bielorrusso é um dos países que eu mais estudei, eu tenho curiosidade de conhecer, falando sério agora, na Europa, porque me chamou muita atenção como sofreu imperfeição esse processo de sovietização. Posto que tinha uma cultura muito própria, ao ponto que não era Rússia, né? Embora o nome Bielorrússia signifique Rússia Branca, a Bielorrússia era uma coisa à parte, era uma nação própria. E, no entanto, graças a esse modelo que eu estou dizendo para vocês, hoje eles já estão na fase de se anexar de vez à Rússia, porque já não vem distinção entre eles próprios e a Rússia. Os bielorrussos esqueceram como fala bielorrusso. Os bielorrussos, eles até hoje têm instituições soviéticas. Por exemplo, a KGB na Rússia se converteu e virou agências de inteligência modernas, mas a Bielorrússia não. A Bielorrússia, ela mantém até hoje a KGB. Tem até o símbolo e tal. É impressionante, assim. A satelitização da Bielorrússia foi mais bem sucedida que a da Polônia, que a das outras nações dessa parte vermelha aqui. Essa parte vermelha toda, a ela damos o nome de cortina de ferro, tá? Toda nessa região houve a russificação, que é a sovietização. Não era, como as pessoas pensam, simplesmente uma promoção da ideologia vermelha. Era mais que isso, era a imposição da civilização russa. Tá? É isso que todo império que se auto-respeita faz. Exporta a sua civilização aos outros. Não, isso é um absurdo, você acha? Disse você que fala inglês, né? Disse você que otário que aprendeu francês porque acha chique. Aliás, eu odeio francófilo, tá? Eu sei que eu vou acumular haters por isso, mas assim, é elite jeca que aprende francês. Quem é aristocrata puro mesmo aprende italiano, ok? Paris é a barbárie, é a paródia de Roma, tá? É isso, tá bom?
Mas, enfim, muita gente ainda aprende francês, por exemplo. Por quê? Porque os franceses se autorrespeitam e gastam 1% do seu PIB todo santo ano para pagar influenciador. Inclusive, tem famoso no Brasil, não sei se vocês sabem, francês ao redor do mundo para pagar propaganda a favor da França, para gastar com marketing, para fazer a França ser conhecida, e aí difundir. É, o governo francês gasta também esse 1% do PIB, principalmente em escolas de francês, tem a chamada Liga Francesa, Aliança Francesa, acho que chama, que dá aulas de graça ou com preço simbólico ao redor do mundo, bancada pelo governo francês. Tudo isso porque quando uma nação se autorrespeita, ela quer isso, ela quer difundir a sua civilização aos outros povos. O ponto é, esse modelo que a França faz tem um gargalo, chega num limite, tá? Esse que a Rússia fez, não. O limite é literalmente um dia, um belo dia, os povos que você está influenciando se derem conta que já são russos, aí estarem no processo que hoje está a Bielorrússia, de anexação formal. A Bielorrússia vai se tornar, daqui a alguns poucos anos, se der certo, né, o que o Putin está fazendo, junto com o Lukashenko, uma república soviética, uma república russa. Não sei se você sabe, a Federação Russa não é formada por estados. A Federação Russa é formada por repúblicas, tá? Também. Aí tem repúblicas, aí depois tem outros estados também além desse. Mas o ponto é, eles influenciaram mais a Bielorrússia por uma questão geopolítica. Geopolítica é uma palavra que, em língua portuguesa, infelizmente, foi sinonimizada como política internacional ou relações internacionais. Gente, isso não tem nada a ver. Geopolítica é, como o próprio nome sugere, a política advinda da força da geografia. Então, pela geografia, a Bielorrússia está numa fronteira da região mais populosa da Rússia e a fronteira seca, direta com a Rússia, da região onde mais tem russos. Então foi mais fácil eles russificarem essa região do que se eles fossem, e eles tentaram russificar a Polônia. Tá? Além disso, os bielorrussos já tinham outros alinhamentos, justamente devido a essa união geográfica, culturais com a Rússia, tipo a religião. A religião não era como a da Polônia, que são enormemente, e graças a Deus, católicos romanos. Não, eles já tinham muitos ortodoxos, embora também tinham uma população católica romana relevante, e essa russificação, inclusive, diminuiu a população católica da Bielorrússia. Para vocês terem como bem sucedido esse processo de cortina de ferro, que é o que eu quero que o Brasil faça. Aí aqui eu vou mostrar para vocês outro mapa. Aqui. Vocês estão vendo esse mapa? Eu espero que esteja dando para ver. Pera lá. Isso, vocês estão vendo o mapa, certo? Eu espero que não esteja de ponta cabeça, sinceramente. Eu não sei como vai estar isso. Mas eu acho que não vai dar para ver, cara. Vai, vamos lá, vou tentar. Aqui tá o Brasil, certo? Cara, notem bem, a América do Sul, ela já tem fronteiras naturais. Não existe no planeta Terra tirando, é claro, a Austrália. Mas a Austrália não é sozinha um continente inteiro, né? Então, no tocante a um continente inteiro, não existe no planeta Terra um continente tão já delimitado geograficamente quanto a América do Sul. Vocês viram que confusão que era a cortina de ferro no que toca a geografia. Vocês veem que, assim, aqui tá vermelho, aqui não, mas, cara, não é uma terra aqui, entendeu? Geograficamente falando, a geografia em si não delimitava a cortina de ferro. Então, foi algo bem mais artificial e mesmo assim muito bem sucedido de ser feito pela União Soviética do que seria pelo Brasil. O Brasil não. Eita, caramba.
O Brasil não. O Brasil já tem as fronteiras naturais definidas. Então, se a gente quiser fazer esse processo de sovietização que a Rússia fez, que é de governar os outros governos, e aí gradualmente impor a língua portuguesa nos países vizinhos, o Paraguai deve ser a nossa Bielorrússia, tá? O Uruguai deve ser a nossa Ucrânia, tá? As três Guianas devem ser o nosso Cáucaso. Assim, eu nem sei se deveriam ser efetivamente independentes essas três Guianas. Inclusive a Guiana Francesa, essa desgraça aqui, que Dom João VI corretamente tornou nossa, da nossa fronteira natural. Eu nem sei se isso aqui deveria continuar sendo um país. Porque, assim, parte da França é um absurdo que seja, né? Que o Brasil não se autorrespeita para sabotar a soberania francesa aqui como deveria. Mas o Brasil deveria promover a independência disso aqui. Agora, ainda serem três países independentes a Guiana, nem sei se deveriam. Mas se fossem, deveriam ser estadinhos satélites perfeitos. Entende? Como a Estônia, como a Lituânia e como Estônia, Lituânia, e outro país, Estônia, gente, não é possível. Estônia, Lituânia. Cara, nossa, me deu um branco total do outro país que tá encrostado neles lá, nos Bálticos. São, ou melhor, eram da Rússia Soviética. Eram paísecos assim, igual seriam essas três Guianas independentes, Suriname, Guiana e a Guiana Francesa, que eu tô falando, no mínimo deve ser um país independente da França. É um absurdo que a França esteja aqui. O Brasil não se autorrespeita mesmo, né? Impressionante. A gente tem que torná-los, assim, principalmente essas três Guianas, Uruguai e Paraguai, completamente sovietizados por nós. Agora, mesmo os outros países, Peru, Equador, Argentina, Chile, Bolívia, atenção na Bolívia, eu vou falar sobre ela, Colômbia, Venezuela e Equador, esses países a gente não vai conseguir, como essas três Guianas, como o Paraguai, como o Uruguai, sovietizar tão bem. A gente nunca vai conseguir sovietizá-los tão profundamente igual a gente vai conseguir sovietizar as três Guianas, o Paraguai e o Uruguai. Por quê? Pelo mesmo motivo pelo qual a Rússia nunca conseguiu sovietizar tão bem a Polônia como conseguiu sovietizar a Bielorrússia. O motivo é a geografia, a geopolítica. A política ficou limitada. A política de sovietização, nossa, sempre vai ser limitada também pela geografia. E o ponto é, o Paraguai, o Uruguai e essas três Guianas têm muito mais contato geográfico e demográfico com o povo brasileiro e com o Brasil do que o Peru, do que o Equador. Então eles nunca vão ser tão sovietizados por nós como esses outros territórios seriam na cortina de ferro brasileira, que eu proponho que seja feita em toda a América do Sul, nossa fronteira natural de expansão civilizacional. Mas, mesmo assim, devemos governar os governos do Peru, da Argentina, do Chile, com aquele método. Numa boa, a gente dá aqui, cara, 10 milhões de dólares para você, presidente uruguaio, cooficializar a língua portuguesa do Uruguai. Daqui 10 anos, a gente chega no próximo presidente do Uruguai e fala 20 milhões de dólares para você, meu amigo. Oficialize. Gradualmente, enquanto é isso, cara, cria aí uma estatal, uma TV estatal no Uruguai em língua portuguesa. Use a desculpa que 20% da população é lusófona. Use a desculpa de que tem uma migração e uma importância econômica brutal, e tem mesmo, tá? Do Brasil para o Uruguai. Se o Brasil sancionasse o Uruguai quebrava, tá? Agora, o Brasil não faz nada disso. Ao contrário, o Brasil se deixa influenciar pelos vizinhos, cacete. Desculpem o palavrão. O Brasil, assim, pateticamente, frouxamente,
Femininamente, o Brasil bota como obrigatório aprender espanhol nas escolas. Sabe quantos países aprendem português aqui na nossa vizinhança, sendo que o Brasil, até poucos anos, era a maioria da população da América do Sul. É até hoje a maior economia da América do Sul disparado. E sabe quantos aprendem português nas escolas? Zero. Para não falar zero, o Uruguai. Mas o Uruguai mal tem gente. E aí, nas escolas, menos ainda. Porque criança é o que mais está em extinção lá no Uruguai. O que, inclusive, favoreceria brutalmente o processo de sovietização. Então, mas, enfim. Fora o Uruguai, que é o que eu falei, é muito dependente do Brasil, é brutalmente dependente do Brasil, e por isso fez isso. Todos os outros não. Mas o Brasil, bobão, o Brasil é um Snorlax, né? É aquele Pokémon grandão, poderoso. Se você não lembra, então, quando eu era criança eu adorava Pokémon. Mas que era fraco, assim, na cabeça dele. Então, ele era poderoso, mas simplesmente se deixava ser zoado, se deixava ser atacado por outros. Esse é o Brasil. O Brasil se deixa sovietizar pelos vizinhos. Que desgraça, né? O Brasil gasta o dinheiro do Brasil financiando portos em Caracas, financiando infraestrutura na Argentina, a troco do quê? De nada. De nada, tá? Se o Brasil fizesse isso com condições, olha, Argentina, eu financio o teu metrô. Se você oficializar obrigatoriamente o ensino da língua portuguesa em toda a santa escola argentina, aí dali 10 anos você impõe a mesma condição, mas agora nas faculdades também. Agora, aí você vai fazendo isso com cada país desse. Cara, em 20 anos todo mundo vai ter como terceira língua a língua portuguesa. Em 30, talvez segunda língua. Em 40, 50 anos, os uruguaios já não vão saber o que eles têm de diferente dos gaúchos, do Rio Grande do Sul. Em 60 anos, provavelmente o Uruguai já se explodiu. Então, vai sofrer o mesmo processo que a Bielorrússia sofreu e agora já está discutindo formalmente a anexação formal com a Rússia. Hoje, em 2025. Agora, eu não sou adepto da ideia de anexar, tá? Formalmente. Eu acho que tem que ser separado assim mesmo. E o processo de brasileirização tem que ser feito com muito cuidado, porque o Brasil tem uma cultura bárbara, o Brasil tem uma cultura baixa, o Brasil tem um povo ruim, em sua ampla maioria. Então, eu não quero tornar o mundo um lugar pior. Então, por exemplo, a brasileirização do Uruguai deveria ser necessariamente somente com pessoas do interior do sul do Brasil e do interior do estado de São Paulo, no máximo. E com muito critério. Ver se o cara não é bárbaro, entendeu? Fazer uma seleção, aí começar a, tal como as agências de inteligência russas e israelenses, financiar a migração aos poucos, coordenada e secretamente, né? Dar dinheiro para os nossos cidadãos, para esses de perfil bem selecionado, imigrarem para o Uruguai. Então vai favorecendo a migração, vai alinhando o governo, vai impondo a língua. Cara, dali a pouco, a América do Sul toda já fala português e o nosso idioma passa a ser o idioma mais importante do planeta Terra, no que toca às línguas ocidentais, depois do inglês. Não vai mais ser o espanhol, vai ser o português. Tal como ninguém, na época da União Soviética, aprendia russo simplesmente pela Rússia. Mas porque, se você não soubesse russo, você também não teria acesso pleno a toda a cortina de ferro. Você não ia ter acesso pleno a Polônia, a Alemanha Oriental, a Estônia, a Lituânia, eu esqueci o nome daquele país dos Bálticos, cara. Que absurdo, cara. Eu tenho um mapa da Europa, assim, de cabeça, de memória, assim. É um absurdo que eu tenho esquecido. Mas, enfim. Eu deveria começar a fazer roteiro pra fazer vídeo, né? Eu sei. Mas
eu acho que vocês estão pegando a ideia mesmo assim, e vocês entenderam que o processo de sovietização que eu quero que o Brasil faça é este. É o processo de tornar todos os governos governados pelo Brasil. Não vamos invadir ninguém, cara. Não vamos fazer guerra com ninguém. Só vamos comprar os políticos. Se os políticos não quiserem se comprar, a outra maioria dos seus colegas políticos vão se vender, tá? Porque eles se venderam, por exemplo, na Venezuela, para o cartel de Los Soles. No cartel de Los Soles, por que ministro do Supremo, por que general venezuelano, por que tá todo mundo metido com o cartel de Los Soles? Por dinheiro. Os caras do cartel de Los Soles simplesmente chegaram nos ministros do Supremo de lá, chegaram nos generais de lá, e falaram: vocês querem dinheiro? Toma. Agora, mantém um regime que vai manter o nosso cartel. E eles mantêm. Porra! Imagina se o Brasil, ao invés do cartel de Los Soles, tivesse feito isso. Aí, quando a gente dominar a Venezuela através do governo sobre o governo venezuelano, não é pra gente também oprimir o povo de lá, tá? É pra fazer aquilo lá ser um lugar melhor. Eu defendo o imperialismo brasileiro pro bem. Eu não quero o que a União Soviética fez. Dominar por dominar. Ou pior, né? Que é o que a União Soviética realmente fez. Dominar para expor uma ideologia maldita lá. Eu, como católico, defendo, né, o catolicismo, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo como política de Estado, tá bom? Não, isso não inclui perseguição a quem não é católico, até porque isso seria pecado mortal na minha religião. Você forçar conversão ou coisa assim é pecado mortal. Mas, e também é do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, não é a tolerância religiosa, mas é a tolerância no ambiente certo para evitar mal maior das falsas religiões, que são todas, que não a católica romana. Ah, não é possível, você está errado, só a sua religião é certa. Sim, é isso aí. O Brasil deveria, portanto, pegar o regime venezuelano, que eu sei que persegue a Igreja Católica. A gente vai impor a liberdade religiosa lá, igual Constantino impôs a liberdade do povo ser católico, em paz. A gente vai pegar o regime boliviano que promove as falsas religiões e a gente vai falar para ele: ó, não vai mais promover, não vamos perseguir ninguém, mas a gente vai deixar o que é bom, belo e verdadeiro ter triunfo nesses países. A gente vai impor a parte boa da cultura do Brasil nesses países, a língua portuguesa, as nossas boas músicas, a liberdade da verdadeira religião. A gente vai impor o sincretismo civilizatório, né? A capacidade que o brasileiro tem de cagar e andar para a raça dos outros e respeitar todas as raças. A gente vai impor o que a gente tem de bom. É por isso que eu estou falando que o nosso processo de sovietização tem que ser muito cuidadoso, porque, no geral, o povo brasileiro é ruim e a nossa cultura é ruim. Então, a gente tem que pegar só o que é bom e impor aos vizinhos. A língua portuguesa, sobretudo, tá? E a religião católica. Não, isso é um absurdo. Você tá fazendo um discurso religioso. Chora à vontade que o algoritmo me promove. Vai no comentário me xingar, por favor. E daí, é isso que eu defendo. Satelitização da América do Sul sobre o Brasil. Ao que eu dou o nome de governar os governos e tornar a América do Sul nossa cortina de ferro. Nossa cortina de ferro brasileira. Tá bom? Façam-me ministro das Relações Exteriores, isso aqui estará feito. Tô brincando, eu não tenho saco para isso, eu não tenho pretensão disso, não tenho ambição para isso. Deus me livre disso. Eu preciso primeiro resolver a minha vida e não o Brasil. Nem sei se o Brasil me merece, mas enfim, falando sério agora, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise genial, só que sem roteiro. Ao que peço perdão, vou buscar melhorar, tá bom? Mas antes feito que perfeito, não é? Não se esqueça de deixar o like, mandar para alguém que você acha que teria interesse nisso aqui. E fiquem com Deus. Um abraço, senhores.